Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: uma igreja com sólidos alicerces; segundo, uma igreja observadora dos símbolos cristãos; terceiro, uma igreja modelo. Nosso texto áudio se encontra em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática diz que a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. A palavra-chave é modelo. Então, primeiro tópico, uma igreja com sólidos alicerces. Primeiro subtópico, uma igreja com fundamento doutrinário. Então, a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja bem doutrinada, bem ensinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E isso está lá em Atos capítulo 1, versículo 2. Vão dizer por que Lucas? Porque foi Lucas que escreveu tanto o evangelho que leva o seu nome, de Lucas, como também Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. Então Atos 1 e 12 vai dizer que Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele mesmo escolheu. Então, uma igreja genuinamente cristã, verdadeiramente cristã, ela reflete na prática os ensinos dos apóstolos. Então, é exatamente isso o que o livro de Atos diz da primeira igreja. Atos 2,42, que é o nosso texto áureo, que vai ser repetido por várias vezes dentro dessa lição. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam, continuavam, iam até o fim, não desistiam da doutrina dos apóstolos ou dos ensinamentos dos apóstolos. Uma igreja ela só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e também doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Então, quando as pessoas veem um brilho nas nossas vidas, o brilho não é propriamente nosso, o brilho é de Cristo. Cristo brilha e reflete o seu brilho, nós refletimos o brilho de Cristo. As pessoas veem o brilho de Cristo em nós, as pessoas veem Cristo nas nossas vidas. O segundo subtópico fala: perseveravam na doutrina dos apóstolos, lembrando que é o mesmo Atos 2,42 do nosso texto áureo. Então, a igreja de Jerusalém ela era bem doutrinada e também, portanto, ela era bem discipulada. Hoje está enrolando a língua aqui, né? Era bem doutrinada e era bem disciplinada também. Então, a palavra doutrina, ela traduz o termo grego didaké, que significa ensinar e também significa instruir. Então tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. Então está interligado uma coisa com outra. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, ou seja, levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Então ele aprende e passa para os demais. Então como é que foi desde o princípio? Então Cristo ensinou para os apóstolos, que ensinou para a igreja primitiva, que também ensinou para os demais, para as demais igrejas ou para as demais pessoas. Então Cristo, os apóstolos, a igreja primitiva e chegou até nós. Então a tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada e também nem tão pouco discipular. Então primeiro nós precisamos aprender para depois poder ensinar. Quando nós aprendemos, nós ensinamos. Quando nós aprendemos corretamente, nós ensinamos corretamente. Se nós aprendemos de forma errada, nós vamos ensinar de forma errada. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Por isso que devemos ser crentes bereanos, ou seja, confirmar na palavra, confirmar na Bíblia Sagrada, se realmente é dessa forma como nós estamos aprendendo. É isso que nós estamos aprendendo, está dentro da Bíblia, condiz com o que está escrito ali, maravilha, vamos passar adiante. Não condiz, não passemos adiante. Terceiro subtópico fala sobre uma igreja relacional e piedosa. Calma que daqui a pouquinho essas palavras vão ser todas abertas para nós, tá bom? Então a igreja de Jerusalém, ela perseverava na comunhão, como diz nosso texto áureo de Atos 2,42. Ela perseverava também na comunhão. A palavra grega para comunhão é koinonia. Então koinonia é comunhão. É uma referência às relações interpessoais dos cristãos primitivos ou dos primeiros cristãos. A primeira igreja, ela era, portanto, uma igreja relacional, ou seja, uma igreja de relacionamento. Então, assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver também com o modo de vida dos crentes, né? Ou dos cristãos, melhor dizendo. Então, sem o cultivo de relações interpessoais
fortes, a igreja cai em um mero ativismo, ou seja, vira simplesmente um ativismo religioso e não tem nada de relacionamento. E o importante é relacionamento. Então existe muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Isso é o relativismo ou o ativismo cristão. A mesma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos e na comunhão também era a mesma igreja que vivia em oração, conforme Atos 2,42 do nosso texto áureo, mais uma vez repetindo aqui. Então a igreja de Jerusalém, ela orava. Então olha só, ela orava e ela era modelo, não é isso que nós estamos falando? Que a igreja de Jerusalém era uma igreja modelo? Então ela orava. Então significa que, se ela é modelo, nós precisamos seguir esse modelo. Devemos também orar. Então assim Pedro e João foram ao templo na hora nona, ou seja, a hora da oração. Pedro e João também oravam, como diz Atos capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona. Então eles subiam juntos ao templo para orar. Se é a hora da oração, você vai no templo fazer o quê? Vai orar, não é isso? Então nós também precisamos orar. Precisamos buscar ao Senhor. Os apóstolos também estabeleceram como prática dedicar-se à oração, conforme diz em Atos capítulo 6, versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, diante da discussão que houve por conta das viúvas dos gregos serem desprezadas enquanto a dos judeus eram cuidadas, houve uma necessidade de se estabelecer diáconos. Então eles pediram para o povo escolher dentre eles mesmos, aí foram dando a lista de como as pessoas deveriam ser. E o povo escolheu essas pessoas e os apóstolos oraram, impuseram as mãos sobre eles e eles foram declarados diáconos. Esses foram os primeiros diáconos da igreja. Então eles atendiam a mesa enquanto os apóstolos cuidavam da oração e da palavra. Então cada um as tarefas ficaram divididas. E a igreja, ela era reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, também se dedicava à oração. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Guardado aqui significa que ele estava preso, tá? Não é simplesmente eu guardei ele. Não era essa forma, não era esse sentido, não. O guardado aqui é que ele estava preso. Então Pedro estava preso na prisão, para não ficar dessa forma. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja que se reunia na casa de Maria, que era mãe de Marcos, fazia contínua oração por Pedro, que estava preso, mesmo porque Tiago havia acabado de ser morto e Pedro também seria morto no outro dia. O que aconteceu? Deus respondeu à oração da igreja e mandou Pedro de volta, libertou Pedro, enviou um anjo à noite que libertou Pedro e ele pôde estar de volta com seus irmãos. O resumo desse tópico diz que a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, na comunhão e também na oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. E nós temos que seguir exatamente esse exemplo. O segundo tópico fala sobre uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Primeiro subtópico, o batismo. Então Pedro, terminando de pregar o seu primeiro sermão, vem uma pergunta, Atos 2,37. E ouvindo eles isto o que? O sermão que Pedro acabou de pregar. Compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Aí Pedro vem com a resposta em Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então naquela época a primeira igreja ela batizava quem se convertia. A pessoa se convertia, aceitava Cristo, já era batizado. Então ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que o batismo era um dos principais símbolos da fé. É exatamente isso, o batismo era um símbolo da fé. Então Marcos 16 diz assim, quem crer e for batizado, olha só, será salvo, mas quem não crer será condenado. Não está dizendo que o batismo salva, mesmo porque ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não está dizendo que quem não for batizado não será salvo, mesmo porque senão o ladrão na cruz não seria salvo. Por quê? Porque ele não teve tempo de se batizar. Então o batismo é um símbolo cristão, é também uma ordenança cristã. As ordenanças cristãs são duas. Daqui a pouquinho a gente vai falar no segundo subtópico sobre a segunda ordenança. Você vai saber qual que é já, se é que você não sabe ainda. Então o batismo ele era um dos primeiros passos da fé cristã. Era um ritual de entrada para a nova vida em Cristo.
Mas para ser batizado a pessoa precisava ter o quê? Se arrependido dos seus pecados e também crido em Jesus Cristo. Arrepender dos pecados e crer no Senhor Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo da fé. Não era simplesmente tomar um banho lá. Não. Eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo. Então assim o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido, mudado realmente de caminho. Então por meio dele quem? Por meio do batismo, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente. Não é mais a mesma vida. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Era um caminho, agora é outro caminho. Era um caminho, se converteu, agora é um novo caminho. Então agora a vida deles era diferente. Eles tinham uma nova vida na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A segunda ordenança, que é o nosso segundo subtópico, fala sobre a ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor é a outra ordenança dada por Jesus, que foi observada pela igreja de Jerusalém. Olha o textual de novo, Atos 2,42. E perseveravam no partir do pão. Então quais são as duas ordenanças? Primeira ordenança, o batismo. Segunda ordenança, a ceia do Senhor. Então a maioria dos estudiosos ele concorda que esse texto é uma referência a prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Que texto, Valdecir? Perseverar no partir do pão. Então esse partir do pão, eles os estudiosos levam em consideração, os que morreram levavam, os que vivem levam em consideração, que é uma referência à ceia do Senhor. Então é um tal de Donald Gee, que ele é um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, não é aqui do Brasil, tá? Disse que quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao cerne da sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, eles combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 46. Vou ler aqui o versículo 46 para nós nos situarmos. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então todos os dias eles estavam no templo, e na casa deles eles partiam o pão, mas depois eles comiam todos juntos, com alegria, dividiam sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, e também singeleza de coração. E o resumo desse tópico diz que na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados, seguidos. O terceiro tópico fala sobre uma igreja modelo. Primeiro subtópico, uma igreja reverente e também cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém, em Atos 2,43, assim: em cada alma havia temor, cada pessoa havia temor. Então a palavra grega traduzida como temor é phobos, que veio mesmo a palavra de fobia, tá? Que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Olha só, coisas que muitas pessoas já perderam hoje. Isso aí era só simbologia. Isso aí era só coisa do Antigo Testamento. Então, reverência e respeito pelo sagrado nós devemos continuar tendo. Não é porque nós estamos numa nova aliança, num novo pacto, que não precisa ter mais respeito, não precisa mais ter reverência. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar que ele estava pisando é terra santa. Isso daí está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Então nós precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas ele destaca aqui, lá em Atos 2,43, tá? Ele destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam através dos apóstolos. Sinais, a palavra grega traduzida aqui é de teras, sinais, e maravilhas de semeion, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Romanos 15:19, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Então os dons espirituais, eles ornamentavam a igreja cristã primitiva, e não é diferente com a igreja de hoje. Se não adorna hoje, precisa adornar, porque os dons do Espírito continuam para todos nós, eles não cessaram, eles continuam disponíveis para nós.
O segundo subtópico fala sobre uma igreja acolhedora. Então, dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento ele aparece como uma das suas principais. Tem que ser, irmão, precisa ser. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente ela deve ser acolhedora. Então a igreja de Jerusalém, ela é um modelo de igreja acolhedora. Além deles estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Onde está isso, Valdecir? Atos capítulo 2, versículo de número 44. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. Então a nossa tendência é nos fechar no nosso mundo e deixar de fora quem nós achamos que é inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e também parte do grupo. Uma coisa nós somos, às vezes, né? Às vezes ou muitas vezes, nós somos até acolhedores. Recebemos as pessoas, vinde como estais, não é para permanecer como quiser não, mas vinde como estais, Jesus te aceita, Jesus te recebe, a pessoa vem, a pessoa aceita Jesus, a pessoa começa a seguir a Cristo, começa a mudar de vida realmente, vai mudando suas amizades, vai mudando toda a sua vida, vai mudando por completo. Aí chega um momento que ela erra, que ela falha. Quem nunca falhou? Quem nunca errou? Quem não falha? Quem não peca? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não é isso que Jesus disse? Pois é, aí quando a pessoa falha, nós somos os primeiros a apedrejar, nós somos os primeiros a colocar a pessoa para fora da igreja. Isso precisa mudar. O acolhimento ele tem que se manter, não é simplesmente quando a pessoa chega, mas quando a pessoa está dentro também. Nós temos que manter o acolhimento. Errou, Jesus é poderoso para te perdoar. Arrepende-se desse teu erro, desse teu mal, se converte e volta para o Senhor Jesus. Nós temos que manter o acolhimento e não colocar para fora, como dizia o nosso pastor presidente geral das Assembleias de Deus. Ele dizia assim: nós temos a porta da frente larga, mas a porta do fundo é muito mais larga do que a porta da frente. Ou seja, as pessoas entram, mas parece que sai mais do que entra. Por quê? Falta de acolhimento. Terceiro subtópico fala sobre uma igreja adoradora. Então a igreja de Jerusalém, ela era também uma igreja adoradora. Olha o que diz Atos 2,47. Louvando a Deus. Então louvando traduz o verbo grego aineo. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e também aos pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 2, versículos 13 e o versículo 20. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Então tinha um anjo e tinha uma multidão de exércitos celestiais fazendo o que, Valdecir? Louvando a Deus. Aí o versículo 20 diz: e voltaram os pastores, os anjos. No versículo 13 eram os anjos que estavam louvando a Deus. No versículo 20 voltaram os pastores, então aqui são os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então eles receberam a mensagem, foram lá ver e viram e também ouviram e voltaram louvando e glorificando o nome do Senhor. Então é usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa. Atos capítulo 3, versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. A palavra traduzida aqui é a mesma, tá bom? Então é, portanto, uma expressão de júbilo, né? Muita alegria e também de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. O resumo desse tópico diz que os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e também da adoração. Ela nos deu o exemplo. Que ela quem vai dizer? A igreja de Jerusalém nos deu o exemplo. A igreja mãe nos deu o exemplo. Nós precisamos seguir esse exemplo, colocar em prática. Então precisamos acolher? Sim. Precisamos adorar? Também. E a conclusão diz que nós vimos nessa lição algumas características, nós não vimos todas, né, mas algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como igreja primitiva, como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. Então, de fato, ela é a igreja mãe. Não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tinha problemas. O fato dela ser igreja mãe, o fato dela ser uma igreja modelo, não significa que não tinha problemas. Como também nós sabemos que todas as igrejas têm problemas. Por quê? Porque são pessoas, são seres humanos, são falhos. Realmente vai ter problema. Então, ela não é que ela não tinha problema. Pelo contrário, nós veremos em
outras lições que havia alguns problemas bem desafiadores ali. Então nada, contudo, que tire o seu brilho e também nos impeça de nos espelharmos nela. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.